A porta pesada da casa ancestral bateu violentamente atrás de mim enquanto as palavras do meu pai cortavam o ar como lâminas. Você não é mais filha desta família por ter casado com aquela mulher. Mas nem ele imaginava que, apenas uma semana depois, o anúncio do governo mudaria tudo, devolvendo-nos legalmente a terra que nos tiraram. Eu, Ana, segurei a mão de Sofia com força, o coração martelando no peito como se quisesse escapar. Como pude deixar que chegássemos a isto? O cheiro de terra molhada do Alentejo misturava-se com o gosto amargo da rejeição e na minha mente o passado veio como uma onda, lembrando-me de como eu já tinha traído nosso amor uma vez antes. 15 anos atrás, na Universidade em Lisboa, Sofia era a luz que iluminava os meus dias cinzentos. Eu a via sorrir no pátio da faculdade, o cabelo curto bagunçado pelo vento, e sentia algo que o meu peito não sabia nomear. Somos só amigas, eu repetia para mim mesma todas as noites, enquanto a família ligava de Beja cobrando que eu encontrasse um bom rapaz católico. O meu pai, com aquela voz grave que nunca admitia contradição, dizia sempre: nesta família não há lugar para desvios. Eu cedi. Uma noite, depois de um jantar em que ele ameaçou cortar o meu sustento, eu disse a Sofia que nunca mais nos veríamos daquele jeito. Vi os olhos dela se encherem de lágrimas que ela engoliu com orgulho, e eu virei as costas. Durante anos carreguei aquele vazio como uma pedra no peito. Casei-me com um homem que mal conhecia só para calar as vozes em casa. Durou 2 anos de mentira até eu perceber que estava sufocando a minha própria alma. Quando reencontrei Sofia, 5 anos atrás, em Lisboa, foi como se o tempo não tivesse passado. Ela me olhou e disse apenas: ainda sinto mesmo. Desta vez eu não fugi. Casámo-nos em silêncio, longe dos olhares da aldeia. Mas a aldeia descobriu. Alguém viu-nos num café em Évora, mãos entrelaçadas, e o rumor correu mais rápido que o vento do Alentejo. Hoje, quando meu pai gritou aquelas palavras e a minha mãe apenas baixou os olhos, eu senti o chão abrir-se. Sofia apertou a minha mão mais forte. Vamos embora, Ana. Não precisamos desta casa para sermos felizes. Mas eu precisava. Aquela casa era o último laço com a avó que me criara, a única que talvez soubesse o meu segredo e o guardara. Agora estávamos na estrada, malas no carro, sem destino certo. O meu peito ardia com a culpa antiga que voltava mais forte. Eu tinha abandonado Sofia uma vez por medo. Será que estava a abandoná-la de novo ao deixar que a família nos arrancasse tudo? A noite caía sobre a planície e eu não conseguia parar de pensar: quanto tempo mais vou pagar por ter sido covarde? Uma semana depois, o telefone tocou enquanto eu e Sofia tomávamos café numa pensão barata em Beja. A voz do advogado soou distante e formal. Ana, o governo anunciou um novo plano de requalificação. A casa ancestral e as terras vão ser transformadas em turismo rural. Mas há um detalhe que ninguém esperava: o testamento da sua avó, datado de 1998, declara você e a pessoa que escolher como cônjuges herdeiras exclusivas. O documento foi registado em segredo. O chão tremeu debaixo dos meus pés. Sofia olhou-me sem entender ainda, mas eu já sabia. A avó tinha visto tudo. Tinha-me visto chorar no quarto aos 20 anos e nunca dissera nada, apenas deixar aquele papel que agora nos devolvia tudo. O meu irmão ligou logo depois, a voz cheia de fúria: vocês não podem ficar com a terra. O pai vai lutar até ao fim. Eu fechei os olhos e vi outra vez o rosto da Sofia aos 20 anos, magoada e silenciosa, quando eu disse que nunca mais a amaria. Como podia ter sido tão fraca? Agora a mesma família que me expulsara queria a terra que a avó me dera precisamente porque sabia que o meu coração pertencia a outra mulher. Sentei-me na cama da pensão, as mãos tremendo. Sofia sentou-se ao meu lado, a voz calma mas preocupada: Ana, isto é justiça. A avó queria que ficássemos com ela. Mas justiça doía. Doía porque cada metro quadrado daquela terra estava marcado pelo meu silêncio passado. Eu imaginava minha mãe sozinha na cozinha, as mãos calejadas de tanto trabalhar na vinha, e o meu pai de cabeça baixa pela primeira vez na vida. E eu? Eu sentia-me uma traidora 2 vezes. Traí Sofia no passado, traí a família agora ao aceitar o que me era devido. O advogado marcou reunião para o dia seguinte. Enquanto Sofia dormia, eu fiquei acordada, o peito apertado.
Perdoa-me, sussurrei para o escuro, como se Sofia pudesse ouvir o meu coração a sangrar. Eu escolhi o medo uma vez. Agora escolho-te a ti, mas a que preço? A sala do advogado estava gelada. O meu irmão entrou primeiro, olhos vermelhos de raiva contida, seguido pela minha mãe que evitava o meu olhar. Isto é uma vergonha, ele cuspiu. Casar com outra mulher e agora roubar a herança da família? As palavras bateram-me como pedras. Eu queria responder, mas a culpa subiu-me à garganta e sufocou-me. Sofia segurou a minha mão por baixo da mesa, os dedos frios mas firmes. Na minha cabeça ecoavam as noites em que eu, aos 22 anos, fingia namorar um rapaz só para o meu pai sorrir. Sofia esperava-me no parque e eu nunca aparecia. Quantas vezes ela chorou sozinha por minha causa? Agora, ali, diante da família, eu via nos olhos dela a mesma dor antiga que eu nunca conseguira apagar. O advogado leu o testamento em voz alta. A minha mãe levou a mão à boca. A avó sabia, murmurou, e pela primeira vez a voz dela tremeu. Eu assenti, incapaz de falar. Sabia. E guardara o segredo por mim. O irmão gritou que ia recorrer, que o tribunal nunca aceitaria aquele tipo de casamento. As palavras queimaram. Sofia levantou-se devagar. Não viemos aqui para lutar contra vocês. Viemos porque a terra é nossa por direito. A voz dela era suave, mas eu senti o tremor. Depois, no carro, sozinha com ela, desabei. Eu destruí-nos uma vez, Sofia. Por causa deles. Por medo do que iam dizer na missa de domingo, no café da praça. Como posso aceitar esta terra se ainda carrego a vergonha de te ter magoado? Ela encostou a testa à minha. O passado já nos magoou o suficiente. Agora escolhemos o futuro. Mas as lágrimas dela caíram no meu pescoço e eu soube que o futuro ainda doía. A aldeia já falava. Mensagens anônimas chegavam ao meu telemóvel, pecadoras. Deus não abençoa isso. Cada palavra era uma facada no peito que eu merecia. Eu tinha escolhido o silêncio uma vez. Agora o silêncio da família era a minha penitência. O processo legal começou e a minha alma rachou ao meio. Descobri, através de documentos antigos, que o meu pai me obrigara a assinar um papel aos 23 anos, renunciando à herança por causa da honra da família. Ele sabia que eu amava Sofia. Sempre soubera. E preferira apagar-me do mapa a admitir. A raiva misturou-se com uma tristeza tão profunda que eu mal conseguia respirar. Sentada no banco da igreja vazia de Beja, onde ninguém me via, eu falava sozinha com Deus ou com quem quisesse ouvir. Eu traí o amor por ti, por eles, por medo do inferno que prometiam. E agora descubro que o inferno era viver sem ela. Sofia encontrou-me ali, ajoelhada, e não disse nada. Apenas se sentou ao meu lado e esperou. O seu silêncio era mais pesado que qualquer palavra. Eu via no seu rosto as cicatrizes que eu tinha aberto anos atrás, as noites em que ela me esperava e eu não vinha, as mensagens que eu apagava com medo de serem descobertas. Eu quase te perdi para sempre, sussurrei. E agora a terra que me devolvem parece sangue nas minhas mãos. O advogado ligou, o tribunal aceitara o testamento. A casa era nossa. Mas o meu irmão enviou uma mensagem: nunca mais ponham os pés aqui. Vocês mataram a mãe. A mãe não morreu, mas algo nela morreu. Eu sentia-o. E sentia também que uma parte de mim morria com ela. Naquela noite, abraçada a Sofia na cama da pensão, chorei como nunca tinha chorado. Não por medo. Chorei pela Ana de 20 anos que escolhera sobreviver em vez de viver. Chorei pela Sofia que esperara pacientemente durante 15 anos. E chorei porque, pela primeira vez, eu percebia que o amor verdadeiro não apaga a culpa, apenas a torna suportável. A confrontação final aconteceu na casa ancestral, sob o mesmo telhado que me expulsara. O meu pai estava lá, mais velho, mais curvado, mas ainda com aquele olhar que ordenava obediência. A minha mãe segurava um lenço, os olhos inchados. O meu irmão barrava a porta como se eu fosse uma estranha.
Vocês não têm vergonha? Gritou ele. Vir aqui depois de tudo o que fizeram? Sofia ficou ao meu lado, quieta, mas eu senti o corpo dela tremer. E então algo dentro de mim quebrou. As palavras saíram como um rio represado durante décadas. Eu amei-a desde os 20 anos. E vocês sabiam. Vocês sabiam e obrigaram-me a mentir, a magoá-la, a quase me destruir. A avó viu tudo e deixou-me a terra para que eu pudesse, um dia, ser feliz sem ter de pedir permissão. O pai empalideceu. A mãe soluçou. Eu continuei, a voz embargada mas firme. Eu traí Sofia uma vez por vossa causa. Nunca mais trairei. Esta casa é nossa agora. Mas se quiserem que eu escolha entre o sangue e o amor, eu escolho o amor. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Sofia olhou-me com os olhos cheios de lágrimas que não eram de dor, mas de orgulho. Eu senti, pela primeira vez em 35 anos, que o meu coração batia sem medo. O irmão virou as costas. O pai baixou a cabeça. A mãe estendeu a mão trêmula, mas não tocou a minha. Saímos dali de mãos dadas, o sol do Alentejo queimando-nos as costas como uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. No carro, Sofia encostou a cabeça no meu ombro. Tu voltaste para mim, murmurou. E eu respondi, a voz rouca de emoção, nunca mais te deixo. Meses depois, a casa ancestral era nossa outra vez. As vinhas voltaram a crescer, o vento soprava livre pelas janelas abertas. Mas a mesa de jantar permanecia vazia. Nenhum telefonema da mãe. Nenhum sinal do irmão. A aldeia ainda murmurava quando passávamos. Eu acordava todas as noites com o mesmo pesadelo, o rosto do meu pai batendo a porta pela última vez. Sofia abraçava-me, mas eu sentia o peso da escolha em cada batida do coração. Tinha recuperado a terra, recuperado o amor, mas perdera a família. E ainda assim, quando olhava para Sofia ao amanhecer, a luz suave desenhando o contorno do seu rosto, eu sabia que valera a pena. O preço era alto, mas o amor era maior. Certa tarde, sentada no alpendre com ela, as mãos entrelaçadas, eu finalmente disse em voz alta o que carregava há tanto tempo. Eu perdoo-vos, mas não posso voltar atrás. Porque voltar atrás seria trair-nos outra vez. Sofia beijou a minha testa e, pela primeira vez em anos, eu senti paz. A terra que a avó nos deixara não era só pedra e vinha, era a prova de que o amor, mesmo escondido, sobrevive. E eu, Ana, finalmente aprendi a viver sem pedir perdão por existir. Quando a noite caiu sobre a planície, eu olhei para o céu e agradeci em silêncio à avó que me compreender antes mesmo de eu me compreender. A casa ancestral agora tinha risos de duas mulheres que se amavam sem medo. E isso, para mim, era redenção suficiente. A família tem o direito de rejeitar um filho por causa do amor verdadeiro entre duas mulheres? Verdadeiro ou falso?